Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula de número 14 é sobre a geopolítica do Oriente Médio. Essa aula vai acabar sendo dividida em duas, e aí é importante a gente lembrar aí que hoje vamos trabalhar especificamente a questão sobre a disputa na Terra Santa, a disputa entre os palestinos e os judeus, o Estado de Israel contra aí os palestinos, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, é legal a gente ter uma noçãozinha da região em que vamos trabalhar e tirar também algumas pequenas dúvidas que acabam aparecendo. Os países que estão em verde, também em verdinho um pouquinho mais claro, a Síria, o que a gente tem? Essa região do planeta é conhecida como mundo árabe. Qual é a questão que acaba unindo essa área com uma região? Justamente a questãozinha aí de ter o predomínio de línguas derivadas do árabe e também grupos étnicos, que são grupos aí vindos principalmente dessa região conhecida aí como Península Arábica, tá? Percebam aqui um ponto importante, que países do Oriente Médio, que é um subcontinente como o Irã, o Afeganistão e a Turquia, não fazem parte do mundo árabe, mesmo tendo o predomínio da religião islâmica. Por quê? São características diferentes. Quando a gente pensa no mundo islâmico, países aí que têm uma grande parte da sua população, uma população relevante que tem a religião islâmica, aí a gente chama de mundo islâmico. Seria esse mapa aqui. Há duas cores, sempre lembrando que você tem os xiitas, que são predominantes, tem nesse tom aqui um pouquinho mais avermelhado, predominantes no Irã e também no Iraque. No Iraque é um pouquinho mais que a metade. E há também os sunitas, há outras derivações, mas aí em tons de verde a gente percebe aí onde eles estão distribuídos, tudo bem? É um assunto que na próxima aula, continuação dessa aula 14, que a gente acaba aprofundando um pouquinho mais. Bom, quando entramos aqui nesse mapa, os países em destaque são justamente os países de um subcontinente que faz parte da Ásia, chamado aí de Oriente Médio. Então, o Oriente Médio ele vai desde o Afeganistão, Irã, Turquia, países não árabes, não tem as características linguísticas, também não tem aí a questão étnica árabe, e aí a gente avança Síria, Líbano, Israel, né? A faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, olha só. E aí outros países que fazem parte do Oriente Médio. Lembrando aí que justamente nessa área conhecida como Golfo Pérsico temos grandes jazidas de petróleo, também na região aqui Mar Cáspio. E o Mar Vermelho, há jazidas de petróleo, não tão grandes quanto do Golfo Pérsico. E outro ponto importante, hein? Aqui eu tenho um canal conhecido como Canal de Suez, que acaba fazendo a ligação do Mediterrâneo com o Oceano Índico, um grande eixo aí de ligação econômica do mundo. Bom, outra característica importante, a gente pega uma imagem de satélite, mas para ter uma ideia, é o predomínio de climas semiáridos e áridos no Oriente Médio. Claro, a importância de rios na região se torna vital. Você tem o Tigres e Eufrates, e aqui também temos o Vale do Rio Jordão, um dos grandes centros da disputa aí pela hegemonia na Terra Santa entre palestinos, que são árabes, e os israelenses, judeus, tudo bem? Olha só, mais um pouquinho para pensarmos aqui, a gente tem agora uma questãozinha sobre o histórico de ocupação dessa região aí conhecida como Terra Santa. Primeiro, por que Terra Santa? Pelo grande fluxo migratório que a região acaba tendo, você tem aí ela se tornando fundamental para três grandes religiões monoteístas, que seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então já é uma área que ganha relevância do ponto de vista religioso. Diferentes ocupações do território ao longo da história, expansão romana, expansão do mundo árabe, expansão moura, você tem o quê? Você tem aí a formação de uma área com grande diversidade étnico e religiosa. Praticamente todo o Oriente Médio, e um destaque maior justamente nessa regiãozinha aqui, um pouco aí
pequenininha no Mar Mediterrâneo, que seria justamente a Terra Santa, beleza? Bom, algumas características importantes aí para a gente pensar também, tá? Os judeus, né, na época os hebreus, eles dominam essa região até o século I depois de Cristo. Tá? Depois você tem a diáspora, devido a outras invasões que ocorrem no local, e já no século VII, a expansão islâmica, vindo aí da Península Arábica, chega até a região do Vale do Rio Jordão, rio bastante importante por ser a grande fonte de água da área. E tem também uma outra característica importante que é, no século XIX, cria-se um movimento chamado sionista. O sionismo ele defende a ideia de que os judeus, tá, os antigos hebreus, deveriam voltar para a Terra Santa e formar o seu Estado, o chamado Estado de Israel, com aquela ideia de que seria uma terra prometida. Esse movimento tem também um cunho de necessidade para proteger os povos judeus, que vão sofrer perseguições aí ao longo dos séculos. Então o movimento sionista, ele começa a ganhar força e você começa a ter um fluxo migratório já no século XIX para essa região aí conhecida como Terra Santa. Um ponto importante para nós é, na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano, que vai perder a guerra para os britânicos na área, eles vão aí, lógico, né, perder o domínio da região e os britânicos, dominando a área, vão ter a ideia de criar um Estado judeu justamente na região da Terra Santa. Tudo bem? Tá? Claro, o movimento sionista que já estimulou o fluxo migratório para a região, o domínio britânico oferecendo a ideia já na Primeira Guerra Mundial, em que pós-Primeira Guerra Mundial fortalece muito, de criar um Estado judeu na área, acaba fortalecendo o fluxo migratório. E também é importante lembrar o que acontece um pouquinho antes e durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha, que é justamente a perseguição contra os povos aí judeus, né? Houve perseguição de outros povos, mas aqui mais especificamente a perseguição que o nazismo vai fazer contra povos judeus. Tudo bem? Bom, se analisarmos a situação de forma um pouquinho mais específica, temos aqui, olha só, domínio britânico na Palestina. Lembrando, começa na Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, e esse domínio britânico ele já vem aí com uma ideia de, antes do final da guerra, 1917, a Declaração de Balfour, em que os britânicos vão dar o seu apoio para a formação de um Estado judeu na região da Terra Santa, o que combinava muito com o movimento sionista. Tinha também a questão do nazifascismo, que você vai ter um aumento muito grande da imigração de judeus para a área. E olha só, já na década de 30, em que a perseguição era muito forte na Europa contra os judeus, 1/3 quase da população era uma população aí de judeus na região. Tá? Claro, os britânicos fizeram esse apoio aí, dentre diversos fatores, de buscar apoio da população que já estava morando na região para apoiar os britânicos contra a guerra aí, que o adversário era o Império Turco-Otomano. Tudo bem? Então a gente tem essa questãozinha. Foi também uma estratégia britânica de ganhar apoio de mais um aliado, no caso, a população judaica. Beleza? Bom, então isso acaba criando uma ideia importante que é a aproximação que os britânicos irão fazer com os povos judeus. Tudo bem? Claro que durante a guerra os britânicos também se aproximaram muito de povos árabes, justamente para conseguir apoio contra o dominador em comum, que era o Império Turco-Otomano. Lembrando que os turcos eles não são árabes, tudo bem? Então você tinha sim uma dominação na região, tanto da população judaica, que morava dentro do Império Turco-Otomano, como também da população palestina, que são aí os árabes, tudo bem? Bom, mais um pouquinho aí para avançar, é que justamente no pós-Segunda Guerra Mundial, a pressão internacional pela criação de um Estado judaico, justamente para que esse povo possa ter um Estado, uma organização para se proteger, começa a ganhar força. Só que ao mesmo tempo, o que a gente tem que lembrar?
pouco mais de 30% da população da área era judia. E você tinha também uma população árabe. Então, a ONU, em 1947, coloca um plano de partilha da chamada Terra Santa. Um ponto importante é que a partilha da Terra Santa vai criar um Estado árabe, que seria a Palestina, olha só, um pouco aí menos que 43% do território, que é justamente essas áreas em tons mais laranjas, e também com uma população de 1,3 milhão de pessoas. Os 700 mil judeus que vão para o Estado de Israel vão ter a maior parte do território e é uma população menor. Então é importante a gente lembrar isso, né? Você tem um território maior para uma população menor aí, já trazendo algumas complicações. Sempre bom lembrar, dentro do mundo árabe. Então vários povos árabes viam aí com uma certa preocupação a vinda de judeus e a formação de um Estado aí não árabe nessa região. Tudo bem? É uma região que tem histórico de dominação. Um ponto importante aqui também é justamente essa ideia, essas duas ideias. Então, de um lado você tem aquela noção de que um Estado para proteger o povo judeu, do outro, um Estado para impor os interesses ocidentais no Oriente Médio. Isso, claro, vai preocupar muito os árabes, tá? Os países árabes da região. Então, em 1948, justamente, né, um ano depois do plano de partilha, até janeiro de 49, você tem a Guerra Árabe-Israelense, a Primeira Guerra, que a Liga Árabe vai atacar Israel. Israel, um estado muito mais organizado e poderoso, consegue o quê? Expandir o seu território. E o que então era o Estado palestino, ele acaba desaparecendo, literalmente. Israel expande seu território, a faixa de Gaza é incorporada a um país membro da Liga Árabe, que era o Egito, e a Cisjordânia, olha o Rio Jordão, sempre importante lembrar a questão da água, acaba sendo incorporado à Jordânia. Você cria então um povo apatriado, que são os palestinos, povo que não tem uma pátria. Olha só, no final das contas, você cria aí um Estado de Israel, era para criar o Estado da Palestina, só que o Estado da Palestina deixa de existir e já começa a mostrar a desconfiança que o mundo árabe tem sobre a formação do Estado de Israel. Claro que além de uma disputa étnico-religiosa, porque você tem judeus com a religião judaica, tá? E os árabes predominantemente com a religião islâmica. Tudo bem?